Boa noite, 4 de agosto de 2020. Vamos para o aulão número 5, continuar respondendo aqui algumas perguntas. A gente leu por último aqui a pergunta da Simone. A Simone, no seguinte ponto de vista aqui, lançou esse texto e essa pergunta. Vamos às perguntas. Professor, por que demora tanto para essa certeza de que Deus é o único poder? Por que vamos e voltamos nas crenças em dois poderes? Qual o processo para acelerar isso? Além, é claro, da prática? Ou é cada caso um caso? Você, como meu professor, eu acho que é uma paciente que passou algumas vezes aqui, eu acho que eu sei quem é. Você, como meu professor, pode me ajudar trazendo-me a sua consciência para me ajudar? Já que está muito à frente desse entendimento. Primeiro, Simone, estou tão à frente assim nesse entendimento não. A questão, porque assim, se a gente achar por um instante que a gente está muito à frente desse entendimento, nós vamos estar cometendo um tremendo equívoco. Porque se não te estribes em teu próprio entendimento, ou não te apoies em teu próprio entendimento. Porque todo entendimento que o ser humano tem faz parte da vivência desta vida, que é o que ele lembra. Certo? Não estamos levando em consideração encarnação, não estou levantando essa lebre aqui. Mas todo conhecimento que qualquer ser humano tem, o mais intelectualizado, inteligente, de maior QI, não interessa. Não interessa qual é o nível da inteligência. Nível de inteligência não é garantia de paz, sossego, prosperidade, sucesso, harmonia, amor para ninguém. Não é. Então, tomando ponto de vista, aqui você disse aqui, você pode me ajudar, já que está muito à frente este entendimento? Quanto mais a gente entende da prática, mais a gente anula o nosso eu pessoal e o nosso próprio entendimento. A gente vai acabar usando nas nossas percepções ali o nosso entendimento, o nosso ponto de vista, ou até, entre aspas, o nosso julgamento. Não o julgamento de condenação, mas a nossa avaliação sobre uma situação é um julgamento, é um ponto de vista humano. E ponto de vista humano nenhum é resposta para a prática. Nenhum. As respostas para a prática são dadas pela própria prática. Então, se a gente for tomar por princípio, não te apoies em teu próprio entendimento, isso quer dizer o seguinte: tudo que pensares a respeito de um determinado assunto, seja ele problema, desarmonia, falta, carência, dor, angústia ou sofrimento de qualquer espécie, se estás buscando a Deus ou o reino em primeiro lugar, não tome teu entendimento humano por base,
porque aquilo não vai te trazer nem paz, nem sossego, nem realização. Só que a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que quem é que vai conseguir abandonar a vida humana completamente, imediatamente, e viver na presença ou na graça? Isso não existe. Aconteceu para poucos na história e não aconteceu do nada. Antes eles tiveram uma história de dor, de sofrimento, de indignação, de afundamento nas sombras, que nem o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle, quando deu uma acordada, ele ficou 2 anos contemplando a praça, os parques, né? E viveu a vida ali praticamente mendigo. Mas foi uma experiência pessoal particular dele. No caminho do desenvolvimento da prática, da vida mística, ou mesmo quem está mais raso em outros conhecimentos, a pessoa vai utilizar conhecimento humano, suas opiniões, suas emoções e seus sentimentos. Estes ainda não são emoções e sentimentos refinados para a percepção espiritual. Ó, tem até uma frase no Espiritismo. Será que eu acharia isso agora? Eu vou dar uma procuradinha aqui. Vamos procurar um PDF aqui do Evangelho. Eu até tenho ali na estante, mas eu nem sei onde está. Vamos procurar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, PDF. Aqui, ó. Vamos lá. Que aí eu dou Ctrl F, faço uma pesquisa e vou lá na frase que eu lembro, lá dos meus 17 aos 20, 22, que foi quando eu estudei o Espiritismo, que a base kármica, espírita, de crenças kardecistas, serviu para mim de algum apoio, não total, porque foi caindo, até que caiu de vez, né? Serviu de algum apoio, consolo emocional, ali até os 40 anos de idade, misturado com muitas outras coisas, porque eu jamais conseguiria ficar só nisso aqui, né? Vamos pegar a frasezinha lá. Deixa eu lembrar uma palavrinha. Achei! Tá aqui, ó. Não tinha como esquecer, né? Aqui, ó. Instruções dos Espíritos à Lei do Amor, Paris, 1862. Ó. O amor, estamos pegando um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nunca fizemos isso, hein? Aqui, ó. O amor resume toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E o sentimento, agora que vem a parte que interessa, ó. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso adquirido. O instinto elevado à altura do progresso adquirido, ou seja, o progresso que o indivíduo já adquiriu
A altura que ele adquiriu é a altura do amor que ele é capaz de sentir. É um instinto elevado a uma determinada altura, mas ainda é instinto. Instinto de amar, mas instinto. Vamos lá. O amor resume toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. O amor é o sentimento por excelência quando é o amor divino da presença que flui de nós. Não é amor humano, não. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso adquirido. Progresso adquirido, ele quer dizer o nível em que a pessoa está, não que ela atingiu a totalidade. Em seu ponto de partida, o homem tem apenas instintos. O que é ponto de partida? O ponto de partida demora, hein? Até pegar no tranco demora. Ponto de partida, fica sabe lá quanto tempo nesse tal ponto de partida. Porque enquanto estiver vivendo uma vida humana, de dualidade, do bem e do mal, ele está no ponto de partida. Diante do caminho infinito da prática, da presença, da graça, da consciência iluminada, porque a partir dali o caminho é infinito, que ele não quer que termine, ele não termina mesmo, não tem mais fim, é vida eterna. É a vida eterna da consciência livre e desperta. Ah, professor, mas isso é impossível para nós. Não, não é não. Isso ser impossível para nós é crença limitante incutida em nosso comportamento e nas crenças religiosas planetárias devido à limitação da base de crença no bem e no mal. E o Espiritismo também tem essa base. Não tem saída. Aqui, em seu ponto de partida, o homem tem apenas instintos, mais avançado e corrompido, engraçado, né? Em seu ponto de partida, o homem tem apenas instintos. Na partida ele tem instintos. Mas avançado e corrompido tem apenas sensações. O ser humano, enquanto não busca o reino em primeiro lugar, por mais ético, moral, amoroso e bondoso, meu Deus, eu sou tão bonzinho, não sei porque eu me ferro tanto. Por mais bondoso que ele seja, certo? Enquanto ele não tiver uma coragem muito acima da média, ele é o bem humano. Ele é apenas um homem comum do bem humano, que não pode fazer nada contra o mal, porque afinal de contas ele é refém do mal e um dia Deus vai voltar. Aqui, em seu ponto de partida, o homem tem apenas instintos, mas mais avançado e corrompido tem apenas sensações. Então, avançado e corrompido, ele avança do seu instinto na luta pela sobrevivência, na luta pelo bem e do mal. Não se vire nos 30, cada um faz o que pode, o que dá, e a maioria faz muito pouco. Aí reclama que não chega a lugar nenhum. Mas ninguém tem culpa por isso, porque a ferro e fogo e pelo suor do próprio rosto, a maioria do planeta Terra rala e se ferra até hoje. Aqui, mais avançado e corrompido tem apenas sensações, mas instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Só que o amor que o Espiritismo fala ainda é o amor humano, gente. Aqui está falando do amor divino, de Deus. Mas aonde que o kardecismo explica? Presença de Deus, amor de Deus que flui de nós, com a eliminação ou a subjugação do amor humano. Não é jogar no lixo o amor humano, não. É ter uma compreensão maior do amor humano, para que ele se torne uma compreensão da problemática pessoal, coletiva, do outro, do entorno, do próximo, para que com essa compreensão mais elevada, esse amor aqui surja, o amor que flui da presença. Por isso que demora tanto para deixar de ser afetado pelas crenças no bem e no mal. Agora, vou até deixar de lado isso aqui, já peguei o que me interessava, tem mais coisa aqui que a gente podia... Aqui, vamos pegar mais pedacinho. Não amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Revelações sobre-humanas não é comunicação espiritual com o espírito desencarnado. Sinto muito, não é. Então ele tá dando a dica aqui, o amor, né? Aqui, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É uma intuição da prática aqui.
É uma seta no caminho, como diria o Joel, mas não tem nada além disso no kardecismo. Não ensina a prática da presença. Eu já disse que eu não sou contra kardecismo, eu sou pró todas as religiões. Porque era desejo de Joel que todas as religiões, alguns membros de todas as religiões, conhecessem esses princípios espirituais. Porque são princípios 100% práticos e aplicáveis em qualquer situação do dia a dia, de problema, de doença, de carência, de falta. E não tem isso aqui, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque nós não estávamos preparados para essa informação. Embora aqui, 1862, Joel morreu Joel fez a passagem em 1964. Joel veio depois disso daqui. Não é verdade? Então, Joel não teve assim uma disseminação enorme no planeta Terra, mas permeou, tá aí, em muitos cantinhos, né? A prática da presença é assim mesmo, aparentemente lenta, mas irreversível. Então ele fala aqui, ó, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. É muito bonito, muito poético ler isso aqui, mas não tem informação nem nas entrelinhas de como praticar este amor, porque o amor humano não é este amor. O amor humano está calçado no bem e no mal. Vamos voltar lá no que interessa. A pergunta lá. Vou ler a pergunta de novo. Vamos às perguntas, professor. A participante do grupo lá, Simone. Por que demora tanto para essa certeza de que Deus é o único poder? Porque vamos e voltamos na crença em dois poderes. Ela está dizendo aqui que ela vai e volta na crença em dois poderes o tempo todo e que demora para chegar à certeza que Deus é o único poder. Demora, minha querida Simone, porque nós não conseguimos aceitar, aplicar, conduzir, elaborar, reconhecer a presença. Não é tudo quântico, não está tudo acontecendo diante dos nossos olhos o tempo todo? Quem está diante dos nossos olhos o tempo todo? O todo, ou Deus, ou a presença. É impossível, olha só, um abridor de lata da mente. É impossível separar o espírito da forma. Aí a pessoa pensa, mas o que ele está falando? Que nem outro dia fizeram uma pergunta, eu nem sei se vai estar aqui para baixo. Professor, o que o senhor quer dizer quando o senhor diz que a matéria está sujeita ao espírito e não o espírito à matéria? Pô, você não entendeu nem isso aí, que mecânica quântica é essa que foi entendida? Mas, se essa pergunta estiver mais para baixo aqui, que talvez esteja, eu vou falar disso mais para frente. Vamos lá. Por que demora tanto para essa certeza de que Deus é o único poder? Porque nós não conseguimos soltar, largar dois poderes, bem e o mal. Tudo que é dois poderes nós estamos medindo com os olhos e com o conhecimento humano. Por isso que eu digo aqui, ó, nunca vou achar que eu estou muito avançado nesse caminho. Porque quando a gente achar que está avançado, é melhor pegar aquele avanço e jogar de lado. Se Deus é o único poder e eu não posso me apoiar em meu próprio entendimento, eu devo dar testemunho da ação do invisível que flui da nossa consciência, da consciência do praticante. Reconhecer que Deus é o único poder, ter certeza que Deus é o único poder, depende de vários testemunhos que vão acontecendo na vida do praticante, desde os simples, médios, depois até mais elaborados e aparentemente mais difíceis, porque não existe nada mais difícil entre uma doença grave e um prato de comida, entre uma doença psicológica intensa ou um simples resfriado. A presença é presença para qualquer situação. O Espírito onipresente é perfeito. Se nós não assumirmos que essa onipresença invisível é a perfeição que manifesta as formas e as circunstâncias vão continuar trazendo para nós aquilo que nós humanamente já conhecemos, conceitos de bem e de mal. A certeza de que Deus é o único poder vai sendo acrescida, florescida, agregada, testemunhada na medida em que nós desistimos de lutar contra condições de erro. Como diz a colega Samira, quando eu lembro disso, eu lembro na hora dela. Eu escutei ela falar isso várias vezes
no auxílio na classe privativa em São Paulo, que a classe privativa nem existiria se não fosse a ação da presença através da Samira, porque eu fiquei mais de um ano falando que ia para São Paulo, de repente aconteceu. Aconteceu e o instrumento foi Samira. A Samira dizia o seguinte, que tem 3 pontos base para entender no caminho infinito: a natureza de Deus, a natureza do homem e a natureza da oração. Certo? Qual é a natureza de Deus? Espírito perfeito que permeia as formas. Qual é a natureza do homem? A mesma. Ele é manifesto do invisível, portanto, ser perfeito. Um ser perfeito que tem um filtro da crença no bem e no mal e projeta o que não quer, né? Somos escravos de crenças kármicas. Ah, mas o karma é só uma crença? Não, é uma realidade manifesta para consciências que estão afastadas da presença. Embora a presença seja onipresente, se ela não for persistentemente cultivada, estudada, praticada, não tem como chegar na 100% de certeza que Deus é o único poder. O 100% de certeza de que Deus por que demora tanto para a certeza de que Deus é o único poder? Eu já falei 100% aqui, porque certeza é igual 100%. Certeza é sinônimo de 100%. A gente vai cedendo às aparências, não temendo, não se opondo ao mal, não temendo, não se apoiando em seu próprio entendimento e deixando de questionar Deus ou as situações, para dar testemunho da observação, da mudança, da graça, da cura, do que quer que seja necessidade da vida humana. Outro dia me perguntaram assim: professor, como é possível eu afirmar que Deus está dentro de mim, que o reino está dentro de mim e que o lugar onde estou é solo sagrado, com tudo de desarmonia que está ao meu redor? Como é possível eu pensar que aonde existe Deus, não pode haver dúvida, problema, doença, falta ou carência? Pensamento, sentimento, emoção cria realidade. A pessoa vai se estabelecendo na prática. Eu não inventei isso. E nem o Joel inventou. Isso é um ensinamento eterno, manifesto do amor da presença em qualquer planeta, por qualquer avatar, por qualquer professor, por qualquer místico, por qualquer pessoa que se estoura o suficiente para buscar Deus em verdade. Se esse espírito invisível manifesta minha forma, minha carne é a própria presença, portanto é o verbo tornado carne. Haja meditação contemplativa. A meditação contemplativa, gente, ela é um preparo para o silêncio da presença. Porque um silêncio sem presença é uma esterilidade, tá? É um silêncio mental. Eu vou indicar aqui para vocês. Eu vou fazer uma indicação aqui, ó, de uma aula no canal da Rosilda, uma aula do Joel. Importante, indicação seríssima que eu estou fazendo, ó. Não tema nenhum poder temporal. Canal O Caminho Infinito em Português no YouTube, Rosilda Rocha. É claro, se eu estou indicando é porque faz uns 2 dias que eu estou dando uma olhadinha nesse assunto aqui. Também estudo, também leio, também ouço áudio e faço minhas meditações. A prática da presença vai se tornando a raiz do centro do nosso ser. A gente vai voltar sempre ali para a prática, sempre para o interior do ser. E não temer aparências ou circunstâncias, custe o que custar. Vamos voltar para a pergunta da Simone. Anotaram aí? Áudio do canal da Rosilda. Não tema nenhum poder temporal. Caminho Infinito em Português. Vamos aqui, ó. Por que demora tanto para essa certeza que Deus é o único poder? Por que vamos e voltamos na crença em 2 poderes? Demora porque a gente fica indo e vindo na crença em 2 poderes. Porque se não estiver estudando, não estiver lendo, não estiver ouvindo áudio, não estiver tentando desenvolver meditação contemplativa e oração e vigília, vai ficar muito preso a 2 poderes. Não tem como. Eu atendi uma paciente recentemente, ela fez poucas sessões. Fez umas 3 sessões, né, esporádicas, nos últimos 2 meses, mais ou menos isso. E aí, na última sessão, eu passei para ela 2 áudios do canal, um áudio do canal do Regis, né, tornando-se estabelecido no espírito, e mais um outro áudio lá que eu não lembro agora. Aí ela assistiu aquilo e falou: nossa, professor, me mandou uma mensagem, né? Muito obrigado, agora eu tenho um norte aqui, algo, uma substância, algo para pensar melhor nessa prática. Por que ela disse isso? Porque ela não encontrou isso nos livros.
porque ela não enxergou aquilo nos áudios, nos áudios do canal da Rosilda, porque está lá. Precisou eu mostrar um áudio de 3 minutos do canal do Regi com informações pontuais sobre como reconhecer a presença ao cruzar a soleira de uma porta, antes de entrar no ambiente, quando sai do ambiente. Algumas outras pequenas orientações para essa contemplação interna. Todo esse material tem que ser subtraído dos áudios, dos livros, de uma reflexão sobre a presença. Se existe o invisível e o manifesto e não tem como separar a forma do espírito, tudo é Deus, tudo é presença. O erro é o conceito humano de crença no bem e no mal. Haja elaboração, hein? Não precisa ser crânio e muito inteligente para isso, não. Precisa de sede da verdade, nada mais que isso. Então eu já expliquei por que demora, né? Porque a gente falta estudo, não estou dizendo que falta para ela, mas falta estudo, dedicação. Não precisa muito estudo, gente. Não precisa muito estudo. Se tiver precisando muito estudo é porque a pessoa precisa de muito estudo. Então vai até abrir essa cachola. Porque dá para entender com menos. Eu vejo pacientes com um ano e meio de terapia, entendendo que demorou 3 anos para me entender. 3 anos. Quebrando a cabeça, porque eu não tinha com quem conversar. Não tinha com quem conversar. Quando eu comecei, não tinha o canal do Regis, não tinha o canal da Rosilda. Certo? Quando eu comecei os atendimentos, quando eu comecei a orientar um e outro, quando eu comecei a comer os 4 livros do Joel, que foi os que eu mais estudei até hoje. Ah, mas quais são? O Caminho Infinito, Praticando a Presença, Trovejar do Silêncio, a Arte de Curar pelo Espírito. E os outros, professor, você já leu? Um ou outro eu já li, todos não. Todos não. Porque a quantidade de vezes que eu li esses 4 livros foi o suficiente até aquele momento para dar um start, um início a esse refino dos sentimentos, da percepção, da compreensão, não é fácil no seu pôr ao mal, gente. Tem que dar uma fritada, tem que conter a coisa ali. Agora, contém, vai elaborar aquilo como? Vai trabalhar aquela sombra como? Vai compartilhar com quem? Qual o processo para acelerar isso? Acabei de dizer, né? O processo além, é claro, da prática, nenhum. Não tem outro processo para acelerar isso. Tem um pré-processo, eu posso dizer isso com experiência de carteirinha. Um pré-processo que é compreender um pouco melhor ego, superego, self e o trabalho com as sombras. Não precisa estudar muitos livros, não precisa estudar livro nenhum para entender isso. Nenhum. Se entender os conceitos do que está no canal da Psicanálise da Alma, se começar a estudar Joel e entender o que eu já expliquei, vai ficar explícito o trabalho com as sombras. Falei bastante já disso e vou continuar falando sempre que for necessário. Qual o processo para acelerar isso? Além, é claro, da prática? Nenhum. Desista da luta contra condições de erro. Desista do entendimento humano. Use só onde ele é necessário. A partir dali, tenhamos consciência desta presença e que nela permaneçamos. Eu vou indicar aqui um áudio do canal da Samira no YouTube. Só um instante. Eu ouvi agora há pouco. Eu trago tudo fresco para vocês. Eu costumo dizer que eu compartilho entendimentos imediatos da prática, né? Mas o senhor acabou de entender isso agora? Não, é conhecimento agregado, vai expandindo. Gente, estudar Joel Goldsmith é enxergar a mecânica quântica pura ali, pura, né? E não misturada com farinha, misturada com areia, com pó de mármore. É pura mecânica quântica. Aqui, ó. Um áudio do canal. Eu vou pôr o link desse áudio que a Samira fez aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube. Sabe? Mostrar mais aqui no YouTube. O áudio chama Eu Te Digo. Mas para sentir algo ouvindo aquilo ali, tem que sentir a metafísica daquelas palavras ali, né? Aí a alma começou a amolecer. Vamos lá, vamos voltar para a pergunta. Não posso esquecer, vou pôr esse link aqui dos dois, né? Desse áudio do canal da Rosilda e desse do canal da Samira. Vamos lá. Qual o processo para acelerar isso? Além, é claro, da prática? Ou é cada caso um caso? Cada caso é um caso, cada pessoa é um nível de consciência.
Praticantes, alunos, amigos, grupos de estudo podem compartilhar este conhecimento, essas experiências, testemunhos, dúvidas, respostas e meditações que são muito propícias ao desenvolvimento da consciência de um grupo de estudos. Meditar em 2, 3, 4 pessoas, né? Mas isso não diminui o valor, nem a intensidade e nem a riqueza da meditação solitária. Não. Mas meditar em grupo é uma experiência diferente. Aqui, ó. Ou é cada caso um caso, ela disse, né? Não tem como acelerar a prática. Cada caso é um caso. Cada percepção é uma percepção individual. Mas na média, todos aqueles que são mais receptivos a esses ensinamentos, em 2 ou 3 anos, estão tendo todos mais ou menos o mesmo entendimento e falando a mesma língua. Agora até me lembrei de uma coisa muito engraçada. E de uns tempos para cá já teve aí uns 3 ou 4 pacientes que na sessão eu falo assim para ele: presta bem atenção na nossa linguagem, presta atenção nos termos que são usados, presta atenção na profundidade que nós estamos chegando, da compreensão metafísica da prática da presença, do invisível e do manifesto. Nós estamos falando grego aqui. Qualquer pessoa que escutar esse nível de conversa que nós estamos tendo aqui, pacientes que vão avançando pelo processo, vai falar: não, esses caras são loucos, são malucos, o que é isso aí? Eles estão mais loucos que o pessoal religioso. Vai parecer grego, não vai entender nada. Nada, por quê? Receptividade zero. Ele vai achar que está mais doido do que os fanáticos, que são fanáticos por Bíblia. Porque a verdade está ali, só precisa ser enxergada. Então, às vezes, o nível de uma conversa do atendimento ou o nível da conversa entre praticantes é um teto, não é tão alto assim não, mas para quem está começando, é um teto bem alto, viu? Bem alto. E ainda é um teto raso, porque se fosse um teto muito alto, seria um teto do quilate de Joel e muito mais coisa já estaria acontecendo. Mas eu não me apoio no meu próprio entendimento, nem nas aparências das circunstâncias deste trabalho, do entendimento do pessoal do YouTube, do entendimento do pessoal da mecânica quântica. Aparências não interessam, nem no trabalho, nem na prática. Porque a prática da presença, depois de um certo traquejo, ela traz graciosidade, leveza e algum testemunho todos os dias. Todos os dias. A gente ainda vai passar angústias, ainda vai passar alguns temores, ainda vai passar desconfortos e irritações, mas elas são menores, estão sob controle, estão na mira da prática e no trabalho com as sombras. E isso é uma maturidade emocional que só no nível da maturidade emocional isto não tem preço, porque o indivíduo lida com qualquer situação, E isso é expandir consciência, e isso é soltar. O resto é conversa fiada. Aqui, ó. Obrigado pela pergunta, Simone. Vamos para frente aqui. Adriana Campanha. Professor, boa noite. Vou dar uma instrução breve e clara aqui. Temos 4 grupos de WhatsApp que são grupos para receber lançamento de material, novos vídeos, algumas instruções da prática, todo dia publicado alguma coisa ali, né? A senhorita Samira participa ativamente na publicação diária de material ali para levantar o indivíduo, tipo assim: levanta, defunto, sai dessa crença no bem e no mal, né? Porque, gente, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Temos 4 grupos de WhatsApp, deu uma esvaziadinha depois do lançamento do canal, porque tinha muito curioso ali, certo? Então ali nós temos informativo do lançamento de vídeos, de material, de indicação de alguma coisa e publicações diárias, pelo menos 1 ou 2 ali, com alguma coisa para ir estimulando, para ir incentivando, para ir acolhendo aqueles que estão permanecendo naqueles 4 grupos. Não são grupos onde os participantes podem manifestar, mandar coisa, não. Eles são bloqueados para isso. Esses grupos foram abertos para jogar essas perguntas, depois eles foram bloqueados para a manifestação dos participantes e são grupos apenas
para receber informativos do trabalho, em geral. Ok? Agora, não confundamos as coisas. Esses 4, cabe gente ali ainda, porque saiu um tanto de gente. Então, quem tiver interesse, né, nós vamos colocar aqui informações também na descrição do vídeo, para que as pessoas peçam o link para entrada nesses grupos. Ok? Outra coisa muito diferente é o grupo de WhatsApp da classe privativa online. Esse grupo é exclusivo dos 50, não, porque 4 saíram esses dias. Então nós estamos com 4 ou 5, né? Das 50 vagas de classe privativa online, que são os membros participantes da classe privativa online, ali tem um grupo de WhatsApp. Mas não é um grupo de WhatsApp comum. Eles podem publicar, eles podem conversar entre si ali, certo? Mas ali é um grupo da classe privativa. O grupo é só um braço. A árvore ali é a classe privativa, né? O tronco é a classe privativa. O que interessa ali é a classe privativa. Então aquelas pessoas que participam daquele grupo estão ali participando de uma classe privativa. Elas não estão ali para ficar meio ao vento ali no grupo. Participo, não participo, participo quando quiser eu falo, quando não quiser não me interessa. Eles podem agir ali? Podem agir assim ali? Podem. Mas eles estão ali por causa de classe privativa online, certo? Então essa classe de quase 50 alunos participa das aulas e depois eles ganham o acesso às aulas de classe privativa online. Que foi a maneira que eu encontrei deles não precisarem comprar o material que eles já tinham acabado de assistir. Eles assistem a aula, depois compram de novo? Não, isso é não ter bom senso. Então quem participa da classe privativa vai ganhando as aulas. Já participou, colaborou com a classe, com a existência do grupo, né? Então eu vou aproveitar a deixa aqui, não sei se vai sair mais alguém, né? De vez em quando sai um, sai outro. Temos 4 vagas para o grupo de classe privativa online, certo? É material pago, não é esses 4 grupos gratuitos que eu acabei de falar. É uma classe de aula. Eu dou uma aula ali quinzenal, no domingo, das 9 a 1 da tarde, para essa turma, certo? Aí essa aula é gravada e vira classe privativa online, que é o material que está no site www.psicanalisedalma.com, certo? Então temos 4 vagas ali. Se sair mais alguém, eu pego e abro a vaga aqui na aula, porque ali nós vamos manter 50 pessoas, nem mais, nem menos, de interessados em participar e fazer parte desse grupo de estudo. Porque esse grupo, nós estamos chegando quase ao fim, estamos chegando na reta final, nós estamos estudando o capítulo 9. Vamos entrar na próxima aula, fora esse domingo outro, no capítulo 9 do Caminho Infinito, o suprimento. Finalmente, né? Todo mundo quer saber tanto de suprimento. Vamos falar do capítulo 9, o suprimento. E depois, mas está chegando ao fim, o que vai acontecer depois? Classe privativa número 2, praticando a presença, né? Vai gravar, vai lá para o site. Enquanto isso, na medida do necessário, lembra que eu falei lá no lançamento do canal? Sempre vai ter muito material gratuito, na mesma medida de conteúdo pago, só que já tem conteúdo gratuito a dar com pau, né? Vamos para a pergunta de Adriana Campanha. Professor, boa noite. Professor, boa noite. A cada momento do dia, na prática, me coloco como observador a serviço de Deus, sempre lembrando e trazendo à consciência que quem age não sou eu. Correto? Correto. Ela pergunta, correto? Correto. Como ensinar as crianças? Sou educadora e ensino meditação Sou educadora e ensino meditação para meus alunos. Como posso abordar isso sem que levem para religiões? Tem um áudio no canal da Rosilda. Deixa eu ver se eu me recordo o nome daquele áudio. Eu não sei se o áudio no canal do Caminho Infinito em português, tá? No YouTube. Eu não sei se é o que você tem na casa
ou se é o Descanse no Oceano do Espírito, mas eu acho que é o que você tem na casa. O Joel faz um comentário lá de um professor que ele estava ensinando meditação de 1 minutinho, 2 minutinhos para os alunos antes das tarefas, diariamente nas aulas. E como era escola, ele não podia entrar com contexto religioso. Aí ele falava, vamos fazer uma meditação, né? Acho que ele devia falar que tranquilizava a mente, que preparava o intelecto, a inteligência. Algum argumento assim ele deve ter usado. Mas o fato é que ele habituou as crianças a fazer uma pequena e simples meditação silenciosa, uma respiração calma e tranquila em grupo ali, antes das aulas, ok? E aquilo durou algum tempo, não sei quanto, semanas, meses, daquele costume simples, básico, sem nem tocar no assunto religião, porque não pode falar isso nas escolas, ainda, né? Quem sabe um dia. Quem sabe o dia que a mecânica quântica for tratada no ensino de base, aí possa, né? E aí teve um dia lá que tinha um aluno lá que era terrível, dava trabalho, era terrível, revoltado. E um dia o professor estava com um pouco de pressa na matéria, e esse professor pegou e falou assim, hoje a gente não vai fazer meditação, tá, gente? Vamos entrar direto aqui, vamos andar com os trabalhos. Aí esse aluno, que talvez meio a contragosto participava ali das meditações, esse aluno se pronunciou, ele se manifestou, professor, não pode ser assim, como que nós vamos ficar sem a nossa meditação? Não podemos ficar sem a nossa meditação. Olha o que saiu do menino. E o professor, diante daquilo, o professor, claro, que era praticante da presença, certo? O professor quietinho falou, tudo bem, vamos meditar. E a classe meditou. Vocês sabem o que aconteceu com aquele menino? Depois, ele virou um dos melhores alunos da escola, né? Houve uma transformação na consciência daquele menino que apresentava alguma revolta, alguma ferida do ego, algum transtorno ali ou algum problema em casa. A partir dali ele passou a ser um excelente aluno. Que coisa, né? Que testemunho, né? Eu acho que ou é o áudio Descanse no Oceano do Espírito, mas eu tenho quase certeza que é o áudio O que você tem na casa? Canal Caminho Infinito Português da Rosilda. Vamos ler a pergunta dela de novo. Adriana Campanha. Boa noite, professor. A cada momento do dia, na prática, me coloco como observadora e a serviço de Deus, sempre lembrando e trazendo à consciência que quem age não sou eu, correto? Correto. A gente vai tomando este posicionamento, reconhecendo que o nosso ser, nossa visão, nosso sentimento é a presença em nós, para ir desconsiderando nosso próprio entendimento, os sentimentos humanos, a raiva, a indignação, a frustração, a procrastinação. A prática é uma coisa para se praticar. Agora, como que eu vou praticar alguma coisa que eu não estou entendendo, que eu não estou lendo, que eu não estou estudando? Quem que vai ser um médico que vai praticar sem passar por 5, 6 ou 7 anos de faculdade? Isso não existe, gente. A prática é construída dia a dia no estudo, na prática, né? Nos áudios, na persistência da meditação contemplativa. Professor, eu não consigo meditar, eu não consigo, mas eu não consigo. Não consegue não, nem está tentando. Esse áudio que eu indiquei aqui no começo da aula, aqui ó, no canal da Rosilda também, não tema nenhum poder temporal, tem umas orientaçõezinhas boas aqui. Ele está falando por que tem que fazer a meditação contemplativa para chegar no silêncio. Olha, é excelente o que tem aqui, tá? Não tenho o que dizer, né? O material do Joel, eu vou dar um testemunho pessoal para vocês. Eu frequento um dentista aqui na minha cidade e há um ano já, né? Manutenção desse aparelho na minha boca. E de vez em quando ele é receptivo, ele é inteligente, sabe? Ele é sagaz, ele é uma pessoa de bom senso, de uma pessoa humanamente boa, vamos assim dizer. E a simpatia tremenda. E de vez em quando eu comento alguma coisa com ele, porque eu vou lá para o atendimento dentário e eu tem 20 minutos só de conversa, né? Porque ele é assim. E na última vez que eu fui, eu falei, olha meu amigo, eu vou te mandar aqui no WhatsApp uns 3 ou 4 áudios. Eu mandei no canal da Rosilda, né? E aí eu não mandei naquele momento. Eu fui lembrar de mandar 2h30, 3 horas da manhã, antes de eu me recolher.
E aí o que aconteceu? No outro dia, às 9h e pouco da manhã, ele me mandou assim, ó: estou assistindo até agora, estou ouvindo até agora, e é incansável. Ele deve ter acordado ali umas 3h30, 4h da manhã, viu as mensagens que eu mandei para ele e começou a ouvir o áudio. Ele começou e não parou. Era 9h30 da manhã, ele fala: estou ouvindo até agora, é incansável. Ou seja, se às 9h30 ele falou eu estou ouvindo até agora, é porque ele começou a ouvir a hora que eu mandei, né? Quem será que acordou ele? Será que foi eu? Lógico que não. Vamos voltar aqui para as perguntas, né? Como ensinar as crianças? Sou educador e ensino meditação para meus alunos. Como posso abordar isso sem que leve para religiões? Não fale de religiões. Não fale. Certo? Ah, mas isso é religião, professora? Não, meus queridos. Passa para ele informação. Pega no YouTube, né? Meditação transcendental. Passa para eles informação de meditação transcendental. E se você está fazendo a meditação com eles ali, o importante é que você está desenvolvendo consciência da presença. Certo? Não precisa abordar a religião. Essa é a orientação que eu tenho para você nesse momento. Aqui, uma pergunta da Ana. Não sei quem, não tem sobrenome, tá só Ana. Sandro, me perco na crença do bem e do mal. Desculpe, mas ainda fico presa na dupla fenda. Por mais vídeos e vídeos que assisto, não consigo entender. Aí tem uma segunda pergunta dela. Então, toda vez que eu olhar e enxergar o mal em algo, eu posso estar olhando com calma e encontrar o bem? Até fazer parte sempre do bem? Pode sim dizer assim? O que ela quis dizer? Pode-se dizer que é assim? Vamos lá, vamos analisar com calma a pergunta dela. A Ana. Sandro, me perco na crença do bem e do mal. Ou seja, antes ela estava na vida humana comum, com certeza, né? Quem não vai começar a pensar sobre como abandonar a crença do bem e do mal, está vivendo uma vida humana de revolta, frustração, indignação com os políticos, com o mundo, com pandemia, com tudo. Está ali, o humano. Ai meu Deus, vamos rezar, quem sabe Deus ajuda. O humano, com crenças humanas. Né? Então, enquanto não para pensar como abandonar a crença no bem e no mal, tá tudo certo. A hora que para avaliar o que é o bem e o mal, que existe um bem maior, onipresente, que este é Deus, aí dá uns tilt, né? Aí dá uns probleminha. Mas faz parte, expandir a consciência é isso mesmo. Entra uma informação nova, cria um conflito interior, é o conflito interior que expande a consciência. O Deepak Chopra fala no documentário Efeito Sombra, ele diz uma frase que é o seguinte, ó: para que haja o processo criativo, tem que haver um atrito entre a luz e a sombra. E esse atrito ocorre aonde? Na consciência do indivíduo. Vamos lá. Desculpe, mas aí, Sandro, me perco na crença do bem e do mal. Desculpe, mas ainda fico presa na dupla fenda. Por mais vídeos e vídeos que assisto, não consigo entender. Faz o seguinte, Ana, desiste de assistir os vídeos da dupla fenda. Eu passei pelo mesmo, sabia? Eu fiquei um ano e pouco ali no começo do estudo de mecânica quântica, porque eu peguei firme, né? Tentando entender, antes de chegar no Joel, tentando entender aquilo. Quando eu cheguei no Joel, eu tive um entendimento melhor da dupla fenda. Eu falei, mas peraí. Aí é lógico, né? Um livro que ajudou, não é um livro para estudar que nem estuda Joel, mas se pegar alguma coisa ali é válido. O Universo Autoconsciente do Amit Goswami. Eu li 2 vezes. Uma só bastava, mas eu li 2. Eu entendi que a questão da dupla fenda é a escolha. Não interessa saber por que fenda que passa o elétron ou o fóton. Não interessa. Mas como? O que devo eu pensar para passar por uma fenda ou outra? Como eu vou movimentar essa realidade? Não é assim. A questão é a escolha. Escolha. Se eu escolho um caminho, sigo por ele vai se manifestar. Agora, o quanto eu estou especializando naquele caminho que eu escolhi? Se eu escolhi,
vai manifestar. É escolha, dupla fenda é escolha. Escolha. A escolha do observador cria uma interferência no movimento ali, que passa por uma ou por duas fendas. Ou quando abre lá a fenda, o elétron volta e passa, dá o efeito que ele voltou e passou de novo. Não adianta querer entender aquilo com intelecto puro. Quando aquilo é entendido, a gente solta a dupla fenda. Entendi. A questão é a escolha. A escolha colapsa. O colapso de função de onda não está acontecendo o tempo todo, porque pensamento, sentimento, emoção cria a realidade, interfere com a realidade, cria-se a realidade humana de bem e de mal. Está criando o tempo todo. E quando nós começamos essa vida mística, prática da presença, caminho do meio, não interessa qual é o nome, comunhão interna com Deus, co-criador consciente, porque quem cria é o todo, não somos nós. Então o todo criando através de nós vai criar o quê? Harmonia. Agora, não vai criar uma harmonia imediata que vai transformar todas as aparências. Não, essa harmonia vai se estabelecer no seu interno, para que ele dê o testemunho da transformação no decorrer do processo. Não tem como dar errado, é matemático. Do mesmo jeito que a dualidade é criada por pensamento, sentimento e emoção, o reino, a presença e a graça também. A atividade da graça ou da presença de Deus é a atividade da verdade na consciência do ser humano. Ah, mas que nem diz a outra pessoa lá, mas como faço para ter certeza? A gente não sai nadando com toda essa certeza, não. Nós vamos entender que nós vamos observar os pensamentos humanos em nós e dizer para nós mesmos, crenças humanas e pensamentos humanos. Olha esses pensamentos que estão passando em minha cabeça agora. Quanto tempo perdido, emaranhado nesse labirinto de pensamentos humanos. Porque a mente pensa o tempo todo. Então nós vamos jogar pensamentos da prática para observar os pensamentos humanos. Isso é o superego observando o ego. É o ego observando ele mesmo. Peraí, que pensamentos são esses? Da onde vem isso? Por que eu tenho que pensar assim o tempo todo? Não. Meus pensamentos humanos não têm mais poder sobre mim, nem sobre os outros. Meus pensamentos de desgraça, de crítica, de condenação, de tristeza, ainda que eu tenha esses pensamentos, ainda que eu perceba o humano em mim, este é apenas o humano em mim. E isto não tem poder, né? Porque poder é um só, é a presença em mim. O poder de Deus, gente, é um poder que não se opõe a nada, deixa tudo existir. Quando nós estamos no treino de não se opor ao mal, não tirar a espada da bainha, tá ali desenvolvendo um pouco dessa prática, que no começo é meio osso, meio casca grossa. Depois que a gente aprende a observar os nossos pensamentos humanos e desconsiderá-los como um fantasma vivendo junto com a gente ali, a gente vai continuar tendo pensamentos humanos. Não vai dar tanta trela a eles mais. Mas aonde entra a dupla fenda e a escolha nisso, Sandro? Se nós escolhemos um caminho, uma atividade, um objetivo, o que importa é a escolha que foi feita. E não os pensamentos de fracasso, insucesso, demora, atraso ou dúvida. Pensamentos de dúvida. Desejo, temor e dúvida. 3 grandes pedras de tropeço para o praticante da presença. Mas são 3 pedras de tropeço que são a melhor academia possível. Não tem coisa melhor do que compreender que desejo, temor e dúvida são o aprimoramento da prática. Porque nós vamos pegar pensamentos de desejo, temor e dúvida, observá-los melhor e ir em direção às nossas escolhas. Porque se os meus pensamentos de desejo, temor e dúvida não têm poder, mas sim a escolha que eu fiz, eu vou desenvolver o entendimento disso. E o intelecto humano faz parte do entendimento disso. Mas o desabrochar dessa percepção vem pela graça da presença interior em nós. Agora, como diz o Joel, não vai ser em semanas que nós vamos nos tornar o Cristo, nem em meses. Mas o Joel fala semanas, eu já falo nem em meses. Mas nós vamos começar a perceber uma harmonia florescer do nosso interior e alguma coisa acontecer no externo com pessoas, com situações. E aí a gente, por mais que a gente ainda sinta desavenças, desarmonia e desgostos, ainda assim nós estaremos observadores desses pensamentos, desses sentimentos, desses acontecimentos com consciência da presença.
Então é a presença em mim quem observa, o eu humano é nada. O eu humano é o humano que ainda resta em mim. E eu aceito o humano em mim. Não luto contra ele. Né? A gente vai apaziguando. Que nem a outra lá. Quero me afastar do ego, me livrar do ego. Eu expliquei, né? Na outra aula. Não é assim. Não é assim. Então, aqui, ó. Desculpe, mas ainda fico presa na dupla fenda. Por mais vídeos e vídeos que assisto, não consigo entender. A dupla fenda mostra que há uma interferência. Uma interferência com tudo no ambiente. A aula Lúcio nós falamos um pouco disso. A aula 1 e 2 de Lúcio. Vai ter ainda mais uma ou duas aulinhas de Lúcio, mas na aula 1 e 2 de Lúcio isso aí foi explicado com mais propriedade. Certo? Então a questão é a escolha. Ah tá, então eu posso escolher o que quiser? Pode. Você pode escolher o que você quiser. Agora, o que você vai fazer com a sua escolha? Que direcionamento você vai dar à sua escolha? E o que você vai escolher fazer com seus pensamentos? Se você tirar o poder do humano em ti e aprender a conviver com ele, o que vai valer é a tua escolha consciente, o caminho que você vai seguir. Agora, como sem Deus, sem chance, não é um Deus do externo que faz algo por nós. É a verdade que flui de nós porque está sendo alimentada, vivenciada, está sendo preenchida na nossa mente, no nosso intelecto. É preciso preencher a mente com a verdade para começar a vivenciá-la. Né? Porque a nossa mente foi preenchida com paradigma. Preenchamos a mente com a verdade agora. Ó, ela continua aqui. Então toda vez que olhar e enxergar o mal em algo, eu posso estar olhando com calma e encontrar o bem? Não, não é assim. Eu vou ler de novo. Ó. A Ana continuando. Ó. Então toda vez que eu olhar enxergar o mal em algo, eu posso estar olhando com calma e encontrar o bem? Não. Você não vai encontrar o bem na onde você está enxergando o mal. Porque aí é dualidade. Você está querendo encontrar o bem dentro do mal? Isso é compreender a onipresença de Deus como a harmonia. Não é bem e mal. O bem de Deus não é bem. É harmonia e amor. O bem e mal é conceitos humanos. A harmonia e o amor da graça, no início vai parecer bem humano, melhoras humanas. Mas quando essas melhoras começam a acontecer, o indivíduo entende que aquilo é graça divina, onipresença, poder harmônico que não se opõe a nada e estabelece harmonia nas situações, né? Porque o pessoal quer iluminar, quer entender comunhão interna, co-criador, ou quer poder da mente? Poder da mente não é iluminação. Poder da mente não é co-criador. Poder da mente não é comunhão com Deus. Poder da mente não é buscar o reino em primeiro lugar. Certo? Aqui, ó. Toda vez que eu olhar e enxergar o mal em algo, eu posso estar olhando com calma e encontrar o bem? Não, você vai olhar com calma e vai reconhecer que não existe poder naquelas aparências, embora as aparências estejam testemunhando o bem e o mal. Eu vou reconhecer e compreender que o invisível permeia todas as formas. Que a presença... Quem que é o invisível, gente? É o campo unificado. Há bem e mal nele? Eu posso estar olhando com calma e encontrar o bem, até fazer parte sempre do bem, pode-se dizer assim? Não é até fazer parte do bem. Nós vamos reconhecer a presença de Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele presença, não Ele pessoa em algum lugar. Presença onipresente. Até fazer parte sempre do bem, não é até fazer parte sempre do bem. Se a gente estiver esperando fazer parte sempre do bem, o bem vai estar sempre lá na frente. Não vai chegar nunca. O bem da presença não é o bem contra o mal humano. O bem da presença é a onipresença do Espírito de Deus, campo unificado, vácuo quântico. Permeia todas as formas e todas as pessoas. Se eu luto contra pessoas, formas e circunstâncias, eu estou lutando contra o todo. Eu gostaria de elaborar melhor isso aqui, mas
Esquece a dupla fenda, Ana. Esquece, é escolha. Aprenda um pouco sobre ego, superego, para aprender a lidar com seus pensamentos sem dar poder aos pensamentos e às circunstâncias. E tenha um refino, um pouco de dedicação de entender o que está no Joel, que é reconhecer a presença em todas as coisas, por trás de todas as coisas, permeando todas as coisas, como fonte manifestadora de todos os seres e de teu próprio ser. Tua carne é o verbo tornado carne, mas ainda é o verbo. Meditação contemplativa é sine qua non. Vocês sabem o que é sine qua non? É indispensável. Indispensável. Né? Aquele áudio que eu indiquei aqui, fala um pouco disso. Aqui, ó. Daniel Bassim. Boa noite. Quero saber quando medito, entro em harmonia, pratico a palavra ao máximo. Assim, tá sem pontuação, né? Tá tudo solto aqui. Eu tô lendo como tá aqui, daqui a pouco aí eu tento dar um sentido melhor, né? Vou ler como tá aqui, ó. Boa noite, quero saber quando medito, entro em harmonia, pratico a palavra o máximo que posso, mas tento estar em um estado de harmonia, constante observação do ego. Mas daí encontro uma pessoa que emana bastante sombra. A sombra dessa pessoa pode me influenciar negativamente, sem nos trocar nenhuma palavra. Daí eu saio do foco, somente por estar perto de um ser negativo. Gente, tinha muita pergunta lá nos grupos. Eu li todas para selecionar aquelas que fosse da minha intuição trazer para a aula. E essa aqui eu fiz questão. Vamos lá, agora eu vou dar um sentido melhor à grafia do menino aqui. Só um instante. Boa noite. Colocar umas pontuações aqui. Quero saber, quando medito, entro em harmonia, pratico a palavra o máximo que posso, mas tento estar em um estado de harmonia constante, constante observação do ego, mas daí encontro uma pessoa que emana bastante sombra. A sombra dessa pessoa pode me influenciar negativamente, sem que nós troquemos nenhuma palavra. Daí eu saio do foco, somente por estar perto de um ser negativo. Meu querido Daniel, o ser negativo é aquele que nega a presença nele e no outro. Se eu achar que uma pessoa está mandando muita sombra para mim, está tirando eu do meu eixo, nós estamos numa ilusão da prática da presença, porque não estamos sabendo acolher a sombra do outro. E ainda estamos julgando do dedão, ó. Tu és negativo. Não, tu és o Cristo. Nem eu te condeno pela tua negatividade. Porque até bem pouco eu também era assim. Então, enquanto manter julgamento, a tentativa de estabelecer harmonia vai ser uma ilusão. A tentativa de estabelecer harmonia, desde que você não tenha interferências externas, ela é um bem humano. É um bem humano tentando criar mais bem humano, na esperança de que o mal não chegue perto de nós. Impossível. Aqui, ó. Vou ler de novo. Boa noite, quero saber, quando medito, entro em harmonia. Não, quando você medita, você entra num descanso. Você está treinando meditar. Está estudando, Joel? Já entendeu o que é meditação contemplativa? Como que anda o teu processo de oração e vigília? Só que é caso para atendimento, né? E não é pouco atendimento, não, que um leva a outro, que leva uma pergunta, que leva a outra. Né? Aí se não espanar com as orientações e a exigência de leitura e áudios, porque a pessoa vai trazer o quê? Eu acolho ali emocionalmente, psicologicamente, explico sobre ego, superego, explico sobre mecânica quântica um pouquinho, mas rapidamente eu vou introduzir o Joel o quanto antes, né? E se a pessoa não tiver adaptada ali, ela vai aparecer de vez em quando na sessão, ou então vai fazer umas poucas vezes e vai sumir. O meu objetivo é dar um preparo inicial para que o paciente que virá aluno possa seguir o seu próprio entendimento e o seu próprio estudo de forma autodidata. Ainda que ele avance mais ou menos, não importa, porque dali não tem volta, dali não tem retorno. Ele entendeu o fio da meada. E alguns não entendem o fio da meada, ficam meio perdidos ali, né? É falta de receptividade.
Não tem como fazer salada com Joel. Não tem como fazer miscelâneas com Joel. Ou abandona o que acreditava até aqui, de crenças no bem e no mal, e outras coisas, ou sem chance. Ó, quero saber, boa noite, eu vou ler de novo ele. Ó. Boa noite, quero saber. Quando medito, entro em harmonia. Pratico a palavra o máximo que posso. Praticar a palavra não é repeti-la mentalmente, nem ficar preso à palavra como se ela fosse ter algum efeito. Palavras e pensamentos não têm poder, mas nos elevam a um estado, nos elevam à atmosfera da presença. Fora daqui? Não, no alto da consciência. Praticar a presença ou permanecer na palavra é compreender o sentido metafísico da não oposição ao mal através da prática da presença ou da palavra. Certo? Pratico a palavra o máximo que posso. Continua e vai desenvolvendo a meditação contemplativa. É que um sentimento de uma harmonia verdadeira ou uma compreensão um pouquinho mais refinada da prática ainda não chegou para você, Daniel. É apenas isso. Tem ajustes para dar aí, viu, meu querido? Você vai ter que dar um jeito nisso. Aqui, ó. Mas tento estar em um estado de harmonia constante. Ele tenta, tem que ir tentando mesmo. É a intenção de constante observação do ego. Mas daí encontra uma pessoa que emana bastante sombra. Quem pensa isso é o ego. Quem pensa que o outro emana sombra é o ego. O ego está na sombra e não sabe. É fácil ver a sombra do outro, né? E a nossa? Porque se eu achar que o outro tem sombra, e eu estou querendo evitar essa sombra, eu estou rejeitando ou negando o Cristo no outro. E quem rejeita o Cristo no outro, o nega em si mesmo. O Cristo em nós não se opõe à sombra. Ele acolhe, nem que seja no silêncio e no secreto. Aí sim você vai estar chegando perto de uma harmonia. Aí sim você vai se sentir menos incomodado e menos influenciado por qualquer questão externa. Viu, meu querido? Aqui, ó. Tento estar em constante harmonia e observação do ego, mas daí encontro uma pessoa que emana bastante sombra, e a sombra dessa pessoa pode me influenciar negativamente, sem que nós troquemos nenhuma palavra. Daí eu saio do foco, somente por estar perto de um ser negativo. O ser negativo, meu querido, é aquele que nega a sombra do outro, nega a presença do outro. Então, mas tem que ser positivo e ser negativo? Não. Se eu tentar ser um ser positivo, eu vou rejeitar o ser negativo. Olha aí a armadilha, né? Mas se nós estivermos desenvolvendo consciência da presença de Deus, eu vou saber que o ser negativo, ou que está trazendo alguma desarmonia, nada mais é que a manifestação do invisível num nível de consciência que não compreende como funciona essa vida aqui. Então, quando nós começamos a compreender melhor um pouco como funciona isso, a capacidade de acolher a sombra dos outros ou da sociedade no silêncio e no secreto é exponenciada. Lembra que eu acabei de falar? Que no processo criativo precisa de um atrito entre a luz e a sombra? Uma outra pergunta aqui do Levi é adorador. Pode me explicar melhor o sentido de co-criador? Eu escolhi a dedo essas perguntas. Pode me explicar melhor o sentido de co-criador? Por que as verdades simples do mestre, como a parábola do semeador, ganhou essas terminologias complicadas como a metafísica, catarse, sombras, mecânica quântica, etc.? Diante de todos esses termos, me vejo como um daqueles pescadores diante de um sinédrio. Me desculpe a alusão. Um grande abraço a todos os buscadores da verdade. Essa resposta vai ser uma cacetada, mas fica para a próxima aula. Um abraço a todos.